Quando a crise climática vira assunto público, a gente costuma perguntar quem sofreu mais, onde o risco foi maior, quanto custou, o que precisa ser feito. Mas hoje eu queria começar por uma outra pergunta. Quem tem o direito de explicar o que está acontecendo? Porque a crise climática ela não é só uma disputa por recurso, né? Infraestrutura, política pública. Ela também é uma disputa por narrativa, por autoria, por legitimidade. Então, quem vira especialista nessa conversa, quem vira fonte, quem vira objeto de estudo e quem entra para pensar a adaptação e quem entra só para provar que ela é necessária. Então, eu sou Jaqueline Nicho, jornalista, também sou pesquisadora da crise climática e esse é o Cria Clima, o podcast da Comuniclima. E hoje a conversa é sobre narrativas, interseccionalidades e produção de conhecimento com justiça climática. Em outras palavras, quem narra a adaptação. E hoje eu tô aqui com a Tatiane Matheus. Obrigada, Tatiane, por estar com a gente. A Tatiane é jornalista também, especializada em justiça climática. Ela trabalha há mais de 20 anos com jornalismo e comunicação. Ela é mestre em produção e gestão audiovisual pela Universidade de La Coruña, na Espanha. E também é pós-graduada em políticas e relações internacionais em direitos, desigualdades e governança climática pela UFBA, né, Universidade Federal da Bahia. Trabalhou como repórter e redatora na maior parte da sua carreira, atuando no jornal Estado de São Paulo, entre outros veículos, e também com comunicação corporativa. Desde 2020, a Tatiana aprofundou os estudos sobre gênero, justiça climática e racismo ambiental quando entrou no terceiro setor. Ela é autora e organizadora de livros como Vozes Femininas por uma Recuperação Econômica Verde e Inclusiva e Caminhos para um Olhar Inclusivo sobre Adaptação Climática, produzidos com o apoio do GT de Gênero e Clima do Observatório do Clima. Tatiana, obrigada aqui por estar com a gente hoje. E eu queria começar por você mesma, assim, inclusive porque a sua trajetória já ajuda também a entender muito da conversa que a gente vai ter hoje. Você tem uma história longa no jornalismo, né? Passou por redação, audiovisual, comunicação corporativa. E nesses últimos anos você vem se aprofundando até chegar nesse lugar de pesquisa, reportagem e produção de conteúdo que inclui a justiça climática. Em que momento você entende que esse deslocamento ficou mais nítido para você na sua carreira? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. E é curioso, assim, a gente estava conversando, acho que o jornalismo, ele traz a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Até me vendo aqui de cor-de-rosa, que é uma das minhas cores favoritas, eu fiz jornalismo pensando em ser correspondente de guerra. Tanto que meu TCC foi sobre correspondentes internacionais. Eu sou santista, né, do litoral. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos, né, e aí eu tive a oportunidade no segundo semestre, a universidade que eu estudei em Santos tinha uma TV. Então eu comecei a fazer estágio numa TV no segundo semestre. E desde então, acho que eu vi como eu era apaixonada pela profissão. E o curioso, porque assim, ao longo eu sempre fui uma criança CDF. Então, assim, quando eu era criancinha, eu queria ser estilista, gosto de moda. Eu acho que até existe um certo preconceito com a moda, como se fosse algo fútil, mas a gente consegue entender a história até da humanidade através da moda. E eu passei, assim, minha adolescência inteira dizendo que eu ia ser psicóloga. Então, eu era uma nerd de 14 anos lendo Freud. E aí, de repente, assim, no finalzinho do prestar vestibular, com 16 anos, que eu faço no final do ano, no aniversário, e aí eu acho que jornalismo é o que eu quero. E aí a minha prima mais velha é jornalista e ela me deu a real. Eu lembro, ela sentou assim, tinha um quartinho da costura da vovó. Ela sentou, Tati, tem certeza? Porque você não vai ter finais de semana, talvez você não vai ganhar tão bem. Já ouvi muito isso também. Ela falou, assim, não foi por falta de aviso, que minha primeira repórter num grande jornal lá de Santos. E não, eu quero. E assim, quando eu falo que eu tenho mais de 20 anos, se eu for fazer as contas, né, 90, tô me sentindo uma senhorinha, né? Foi em julho de 99 que eu comecei no Caderno Regional, como estagiária fazendo ronda, que era uma coisa assim, besta, mas assim, de você entender, e eu acho que estou trazendo essa questão da ronda, da responsabilidade do jornalista. Há uns anos atrás, não sei
pessoal talvez não vai lembrar, teve um caso em Santos de uma criança que foi roubada na maternidade. E tava todo mundo querendo achar essa mãe para entrevista. E aí a estagiária, sabe aquelas sortes de estagiário? Liguei e a pessoa atendeu essa mãe desesperada e topou dar uma entrevista, porque eu era estagiária da produção, estagiária da estagiária, vamos dizer assim. E aí, na hora, eu dei um pulo, assim, na cadeira. Yes, consegui. E aí, depois eu me senti muito mal. Porque, assim, não, eu tô feliz de ter conseguido uma pauta a partir de uma coisa ruim de alguém. E aí, eu sempre levo isso muito da importância da comunicação, sempre trazendo a produção de conteúdo, nesse sentido. Seja quando caiu também o avião da TAM, eu estava no time de cobertura no Estadão, e como que você chega nas pessoas, né? O quanto a gente tem que ter de empatia, e isso vale também na questão das mudanças climáticas. A gente tem que pensar que é também sobre pessoas e seres vivos. É verdade, o jornalista tem essa fama, né, de ir atrás de coisas, enfim, difíceis. Mas para você, quando a comunicação deixou de ser só uma ferramenta e também passou a ser objeto também crítico, né? Também de reflexão, eu acho que o seu trabalho reflete muito essa preocupação, né, com o outro, como você comentou. Qual foi o clique, assim? Foi nessas coberturas? Eu acho que logo no começo da carreira, eu entrei no Estadão quando eu tinha 22 anos. E aí, no segundo semestre, eu comecei a ser aluna ouvinte na USP, na ECA. E aí eu tive uma disciplina de uma professora falando que a gente estudava os estigmas, né, da imprensa. E na paralela eu tive uma editora que eu comecei a carreira lá no Estadão cobrindo defesa do consumidor, que tinha 2 colunas no Estadão, São Paulo Reclama e Seus Direitos. Uhum. E a editora, ela sempre falava, antes da gente escrever para o jornal, a gente está escrevendo para o cidadão. Então, juntando, eu sempre tive esse namoro, assim, o marido e amante da academia com o dia a dia jornalístico. Que eu até dei uma pausa na academia, pensando mais na minha carreira, porque a academia, às vezes, eles não é que eles não querem, mas eles exigem um tempo em que quem está na área, né, acaba não tendo tempo. Não é que não tem tempo na academia, há uma pressão. Não sei se hoje está mudando isso. E então sempre teve esse questionamento. Para quem eu estou escrevendo, então a gente entender a partir das perspectivas, né? Até quando você trouxe essa pergunta, eu fiquei refletindo sobre isso, porque às vezes é muito aparentemente natural, mas não, no fazer da comunicação a gente precisa pensar de onde está saindo a nossa perspectiva, né? Uhum. Porque não existe neutralidade, existem ferramentas para a gente buscar essa neutralidade, mas a neutralidade não existe. Com certeza. E o que a sua trajetória, Tati, te ensinou sobre quem controla essa narrativa? Bom, é o poder, o sistema, né? Vamos dizer assim. Então, acho que é muito importante a gente entender e tirar essas nuances quando a gente começa a se descolonizar. Porque a gente tem um olhar colonizado. Quais são os livros que a gente lê? A história que a gente aprende na escola. A história que a gente aprende. E até quando a gente... Eu venho de um lugar de privilégio, eu venho com pais progressistas que sempre me estimularam, eu e meu irmão, a gente ler muito. E aí, por exemplo, recentemente, poucos anos atrás, uma pessoa estava me contando sobre orixás, né, sobre a mitologia africana. E aí eu comecei automaticamente, putz, esse daqui lembra o deus XPTO. E aí, olha que maluco, eu, brasileira, latino, eu conheço mais a mitologia grega e nórdica do que uma mitologia africana e indígena. E olha, como eu comentei, eu venho de um ambiente que eu tive acessos, assim, por exemplo, letramento racial. Eu comecei na década de 90 vendo o letramento racial da minha mãe. E mesmo com tudo isso, a gente precisa sair... Aí os Red Pills que não entenderam o filme da Matrix, a gente precisa sair da Matrix, que é esse sistema. E como que a gente sai? Questionando os autores que a gente lê, não deixando de lê-los. É tipo, ler um Monteiro Lobato, não é deixar de ler um Monteiro Lobato, mas ler, por exemplo, com um outro olhar. Exato.
Não, super de acordo. Tati, acho que fala muito sobre a nossa origem, né? Não tem como a gente ignorar, assim, e saber mais de cultura europeia do que os nossos ancestrais e, enfim, eu estava pensando, acho que você trouxe esse tema importante, que não é só sobre clima, né? Ou narrativas, é sobre poder. E aí eu queria te fazer uma pergunta bem direta, assim, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje sobre narrativas, que existe adaptação climática justa sem a gente democratizar a produção de conhecimento? Não. Eu acho que eu vou até. Eu vou sair da justiça climática dando um exemplo, e você vai me entender. Eu estudei. Você perguntou, eu estudei muitos anos a Guerra das Malvinas. Eu vou tentar ser neutra aqui, mas não tão neutra. Eu não vou entrar no mérito se as Malvinas são argentinas ou não. É polêmico. Não, mas assim, as Malvinas vêm de um nome chamado Malvila, que era de é uma coisa que vem do Tratado das Tordesilhas. Então, e se você for ver as Falklands, vai fazendo as analogias que a gente vê no mundo, seja Palestina e Israel, seja Ucrânia e Rússia, seja a questão da... Esse tema eu estudei primeiramente na USP, no olhar de narrativas, que era meu projeto. E aí foi porque quando eu tinha ido estudar na Argentina, estava fazendo uns 25 anos, né, da guerra, e me chamou muita atenção que aqueles homens que morreram na guerra tinham a idade do meu pai, e os filhos deles regulavam a minha idade. E aí eu peguei um livro chamado, que super recomendo, quem puder ler, talvez achar em algum sebo, Los Chicos de la Guerra, de Daniel Cohn. E aí a questão não é nem as Malvinas, porque as Malvinas, se você for... Quando eu comecei a pesquisa prévia, como no Reino Unido falava das Falklands, nem o mesmo nome, por isso que eu estou dizendo, tem o mesmo nome, a perspectiva era de um jeito, e da Argentina, os jornais argentinos eram de outro. E então, opa, tem alguma coisa errada nessa narrativa. E aí eu acabei fechando esse projeto, e aí quando eu fui estudar relações internacionais, eu tinha um vasto material, que na época eu trabalhava no Estadão, nem sei se é aberto para o público, o Estadão tem não é uma biblioteca, é um arquivo, assim, maravilhoso. Então, tinha 5 pastas sobre a Guerra das Malvinas que eu estudei, e eu tive um editor lá da política que me deu de presente uns relatórios, uns dossiês da ditadura militar, dos dossiês que faziam da Guerra das Malvinas. Nossa. E por que eu tô... Gente, vai pensando em transição... Eu tô trazendo esse exemplo, entre aspas, neutro. Pensa na transição energética, adaptação, os imbróglios que a gente tá vendo em Bonn, nas COPs. E, na realidade, não era necessariamente sobre Falklands e Malvinas, em 1982. A Argentina tinha o Leopoldo Galtieri, que era um ditador, e que a ditadura dele estava começando a cair. Como que a gente vai unir os argentinos? De direita e de esquerda? Las Malvinas são argentinas. Do outro lado, a gente tem uma Margaret Thatcher, que também estava mal das pernas. Os ingleses são, né, toda a sua colônia. Precisamos retomar. E no final, não era necessariamente sobre se as Malvinas, Falklands são argentinas, e fazendo a provocação. Alguém perguntou para quem mora lá, que é visto como um inglês de terceira classe e que nem se toca, quantos homens, meninos de 18, 19 anos morreram, inclusive de frio, na guerra, porque estavam despreparados. Eu estou trazendo esse exemplo que pode parecer que não tem absolutamente nada a ver com a questão climática, mas quando a gente vê a crise climática, a gente precisa, do mesmo modo que as Malvinas remete ao Tratado das Tordesilhas, a crise climática, ela remete à época da colonização. Na época que o mundo começou a extrair, né, acho que aí citando, né, acho que é sempre muito importante, acho que a gente citar nomes, porque também hoje a gente vive num momento que todo mundo tem um produto, todo mundo cria algo, mas nada é criado de lugar nenhum. Então a gente tem aquele autor, o Malcolm Ferdinand, que traz essa questão de que a crise climática ela começa com a questão da exploração, tanto dos corpos racializados, escravizados, como também da exploração da natureza. Então, a gente pode não parecer, mas está tudo interligado. Então, quando a gente faz essa análise, por exemplo, indo para uma transição energética ou adaptação climática. Transição energética, a gente precisa deixar os fósseis.
Mas essa transição energética para renováveis, ela está sendo justa? Quando a gente fala com as populações que estão tendo empreendimentos eólicos, empreendimentos de energia fotovoltaica, que o pessoal não respeita direitos humanos, vai ter 169. E a questão não é não ter renovável, é o como ter. Quando a gente pensa em adaptação climática, quem que está resolvendo as questões da adaptação climática? Inclusive no livro que você cita, tem um estudo da Lígia Galbiati, que quando faz essa questão, adaptação, mitigação, quem está, seja no espectro político, empresarial, mesmo no terceiro setor, geralmente são homens, quando a gente vai para esse recorte de gênero. Uhum. Mas quem decide, quem resolve, quem busca, quem está nos territórios. Inclusive, no livro também a gente traz um artigo da Joyce, que é uma pessoa, Joyce Paixão, que é uma pessoa de Recife, uma líder comunitária, que a comunidade resolveu a questão de adaptação climática com soluções a partir da experiência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em adaptação climática, não é ser um objeto, respondendo a sua pergunta na narrativa, que a academia também traz isso, o jornalismo traz isso, né? O personagem, o objeto de estudo. Na realidade, essas pessoas elas têm que estar na mesma mesa, no mesmo pé de igualdade, fazendo os projetos juntas, porque elas têm toda uma expertise. Não, você tem razão, Tati, eu até estava pensando, essa chave é muito forte, porque, em geral, a gente fala muito de inclusão, mas a autoria dos estudos, a voz ainda é concentrada nos mesmos lugares, nas mesmas pessoas, né? Então, quando você olha para a conversa pública sobre o clima, principalmente no Brasil, quem costuma aparecer como intérprete legítimo da crise não é geralmente a pessoa mais afetada, né? E aí eu queria te perguntar, Tati, quando o assunto vira adaptação, né? Quem costuma narrar as soluções? Existe uma hierarquia de legitimidade aí no campo climático? Como você vê isso? Quem aparece como autor do conhecimento e quem aparece só como personagem dessa crise? Sim. O motivo de eu ter citado as Malvinas foi mesmo para qualquer assunto, se a gente estivesse falando de Israel-Palestina. É uma boa analogia, Então, assim, da gente entender o contexto, né? Então, por que os corpos racializados, por que as pessoas periféricas, elas não têm esse poder? Que aí a gente pode citar pensando na estrutura. Uhum. O que existe sujeito universal? Mas a gente criados, a gente acredita nisso, né? Mas o que é o sujeito universal? É o homem branco hétero. Até hoje, a gente está nessa matrix racista, misógina. Até por mais que você seja feminista, antirracista, a gente tem que sempre estar se descolonizando. Então, vai chegar aquele senhor de cabelo branco, sessentão, falando, ele vai ser mais ouvido. Naturalmente. Né? E a gente precisa cada vez se questionar nisso. Por exemplo, uma Cida Bento, quando fala da questão do pacto narcisístico da branquitude. Uhum. Porque a gente não é que eu tô querendo trazer, tipo, vamos falar do que acontecia há 500 anos. É porque ainda a história vai se repetindo. Citando Cazuza, só para não ser tão intelectual, o futuro está repetindo o passado. Então, quando a gente pensa nesses personagens, o Caguete falando personagens, eles não são personagens. É verdade. Então, existe toda uma sabedoria social, uma sabedoria ancestral que a gente não vê. Então, a gente acha que só produzir a forma acadêmica é a melhor forma. Então, de fato, a gente acaba não... eu acho que eu sou uma otimista. Muita coisa vem melhorando, mas a gente ainda precisa dar essa voz no mesmo pé de igualdade. Como jornalista, quando a gente está fazendo uma matéria, a gente usa esse termo personagem. Então, você vai lá, você sempre escolhe determinadas universidades aqui no Brasil. Então, determinadas universidades sudestinas, sempre a gente vai ligar pro cara da USP. A gente não vai ligar, de repente, pro professor da Federal do Acre, sei lá.
automaticamente existe uma hierarquia invisibilizada. Uhum. Quando você vai entrevistar uma pessoa, sei lá, quilombola, ela às vezes aparece como personagem, não como uma pessoa que tem uma legitimidade daquilo que está falando. Então, por isso que a gente tem que cada vez se descolonizando. A gente tomou muito cuidado isso no livro. Foi até um debate de como que a gente se apresentava as nossas mini-bios. Porque a gente geralmente coloca assim, a Tatiane Matheus, mestrado X, pós-graduação, trabalhou. Mas, assim, eu vejo o mundo a partir de uma perspectiva. Todos nós vemos o mundo a partir de um lugar de fala e de uma perspectiva. E aí, quando a gente entende de onde vem, e por mais que a gente trabalhe a neutralidade, é mais fácil a gente entender, inclusive, os autores. Que nem eu adoro o Freud, mas o Freud era machista. O Darwin, ele é incrível, mas ele era racista. Na teoria das espécies dele, ele achava que tinha, né, o racismo científico. Uhum. Mas aí, quando a gente lê essas pessoas a partir de saber separar, né, tipo, eu adoro os filmes do Woody Allen, mas eu particularmente, eu acho ele um cretino como pessoa. Então, o saber separar as coisas acaba a gente aprendendo a fazer as perguntas certas. E cada vez mais se descolonizar, lendo outros autores de outros países. Poxa, é super importante ler um Fanon. E mesmo lendo um Fanon, a gente sabe que talvez ele seja um pouquinho homofóbico. E não vou nem dizer que tá tudo bem, mas quando a gente tem essa perspectiva, a gente realmente fica mais críticos na produção, tanto jornalística quanto acadêmica, e aí a gente consegue fazer a diferença quando a gente pensa em uma adaptação climática, quando a gente pensa numa transição energética justa. Não, isso é interessante, Tati, entender o contexto, né? Eu acho que a sua fala também se conecta muito com a ideia da interseccionalidade, né? E eu queria te ouvir falar um pouco disso de um jeito bem concreto, né? O que, na prática, a interseccionalidade muda na forma de ler a crise climática e se, de alguma forma, ela traz uma leitura diferenciada da vulnerabilidade também. Eu, citando outra pessoa, eu sou fã da Patricia Hill Collins. Leiam livros dela. Ela é ótima. Chama Amanda Dish também. E, de novo, eu tô citando nomes porque, assim, me dá uma paura. A gente vive no mundo das redes sociais. Que não tem essa memória, né? Assim, eu criei pessoas lê um livro e quer vender um curso do livro que leu. Uhum. Ou falar, eu criei um método genial. Tá, mas para você criar esse método genial, você teve que estudar. Inclusive, essas pessoas que eu tô citando, eles estudaram outras pessoas. Pelo menos a ciência faz isso bem, né? Então a gente precisa... E aí, respondendo a sua pergunta, a interseccionalidade vem do movimento do feminismo negro, que começa a entender que a gente precisa olhar essas intersecções para poder entender, né, as desigualdades. E aí tem a Sujane, eu esqueci o nome dela agora, que é Eu Não Sou Uma Mulher, que é até um livro da Bell Hooks, que é uma senhora no movimento feminista negro. As mulheres lá lutando, a gente quer trabalhar, a gente quer isso, etc. Aí vem uma mulher negra retinta, ex-escravizada, e ela levanta e fala, eu não sou uma mulher? Porque ela trabalhava, ela perdeu os filhos dela. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Quando a gente faz essa análise, vendo as intersecções das desigualdades, fica mais fácil a gente entender onde estão as lacunas. Quanto mais a gente vê onde estão as lacunas e a gente atende essas pessoas nos extremos dessas lacunas, mais justo a gente pode ser. Então, quando a gente fala no livro de adaptação climática, quando a gente estava estudando, a gente teve duas primeiras versões, né? A gente começou a estudar, até peço desculpa de estar adiantando uma pergunta. A gente começou primeiro a entender o que é adaptação climática pelo olhar de gênero e de raça. E aí, quando veio os vários artigos eu estava começando a editar, eu me senti uma hipócrita, porque eu estou falando de interseccionalidades, mas e as crianças? E a juventude? E os idosos? E as pessoas com deficiência? E os moradores de rua? Os primeiros a morrer num extremo climático são os moradores de rua. Então, quando a gente traz esse olhar da interseccionalidade, a gente consegue ouvir, não dar voz, porque quando a gente dá voz às pessoas, a gente já está achando que a gente tem um poder de quem
a gente dá voz para quem? Não, todo mundo ser ouvido. Nós duas estamos com um microfone aqui agora. Outras pessoas precisam desse microfone, serem ouvidas, né? Existe essa coisa de que, inclusive, pessoal, adaptação climática. Se também ficar ouvindo todo mundo, vai ficar tudo paralisado. Não. Quando a gente ouve essas diferenças, através dessa metodologia da interseccionalidade, a gente consegue mapear melhor as desigualdades para pensar em estratégias em que a desigualdade seja menor. Porque daqui, vamos supor que no melhor dos mundos a gente mudou para os combustíveis fósseis para ser renováveis, a gente fez adaptação climática. De repente, as baterias vão estar sendo jogadas onde? Os data centers estão sendo colocados onde? Não, quem que está perdendo a água? Não, é uma lente que serve para todos os campos de estudo, né, Tati? E você citou uma referência super importante, que é a ideia desse perigo de uma história única, né? E eu acho que isso conversa muito com a ideia da cobertura midiática sobre clima. Queria que você comentasse como esse perigo da história única aparece quando a gente fala de clima e o que acontece quando alguns grupos só aparecem nessa narrativa fixa de vítima, de sofrimento, de carência, né? Assim como os moradores de rua ou da urgência climática, né? Então, existe uma expectativa de performance sobre as pessoas racializadas dentro desse debate? Assim, o que você acha dessa ideia? Eu acho que é muito importante você trazer, né, o perigo da história única da Chimamanda Adichie. Aí, outra dica, gente... Ela é ótima, né? Tem 15 minutos do seu dia, joga no YouTube o perigo da história única, que aí trazendo, né, que ela conta que quando ela chega, ela é uma negra africana de pele retinta, ela vai estudar... ela conta essa história, ela vai estudar e a colega dela quer ensinar ela a ligar o fogão, pergunta qual é a música tribal que ela ouve, ela fala Mariah e a pessoa não entende. Existe esses estereótipos, a imprensa traz muito isso, e mesmo a academia, o estereótipo do indígena que precisa ter... O indígena não pode ter um iPhone. Aí dá vontade assim, mas vocês também... Alguém usa o piniquinho que seu ancestral em 1500 usaria? Então, por que uma pessoa de descendência indígena não pode ter um iPhone? Então, esse perigo da história única... E ela, inclusive, também faz o meia-culpa quando ela vai para o México e começa a esperar um México que não existe. Então, quando a gente pensa que existem estereótipos, por exemplo... Quando a gente fala da questão do pacto narcisístico da branquitude, todo mundo sabe que as pessoas brancas têm é diversa. Então, por que acham que as pessoas racializadas podem ter só um determinado perfil? E, às vezes, a imprensa, a academia segue isso. Então, claro, e muitas vezes até para não fazer o meia-culpa, mas de acordo com o IBGE, os números XPTO, nananã. Tá, mas você pergunte a vida de alguém antes de já afirmar. Sim, totalmente. Eu gosto muito daquelas entrevistas da Thaís Araújo. Poxa, a Thaís Araújo também vem de uma família negra e vem de uma família de classe média. Aí uma pessoa vê a pessoa negra e pergunta assim, de qual quebrada você veio? Por que uma pessoa necessariamente tem vindo de uma quebrada? E aí, quando a gente faz esses estudos relacionados, seja adaptação climática, transição energética, enfim, relacionados à questão climática, a gente tem que tomar muito cuidado de não reverberar esses estereótipos, e não que não exista uma maioria, uma minoria, mas a gente precisa analisar por dados e fatos. Quando se vê a questão de gênero, existe uma questão de economia de cuidado. Quem morreu primeiro nos extremos climáticos? A gente teve questões de violência sexual, por exemplo, em muitos casos de extremos climáticos, como aconteceu no Sul e em outros lugares, dentro de abrigos. Mas, mesmo com toda essa estrutura, né, por exemplo, quem foram as pessoas que morreram quando teve aquele extremo climático aqui no litoral norte de São Paulo?
porque eram as mulheres que estavam nas suas casas cuidando dos idosos e das crianças. Mas, mesmo assim, as mulheres elas não são vítimas e tampouco também no heroína, né? Tipo, ai, que lindo. Também é muito bonitinho, né? A Mulher Maravilha, coitadinha, não sei o quê, do coitadinho. Não. A gente quer ter igualdade de escuta para poder fazer algo além. Então, é muito complicado quando a academia ou o jornalismo vem através desse estereótipo, que é um pouco que a gente estava conversando lá atrás também. Da gente ouvir as pessoas num pé de igualdade. Todo mundo tem o mesmo microfone. Não, eu acho até preocupante te ouvindo, Tati, como a gente está imerso nessa estrutura de estereótipos, né? Como é fácil, sei lá, pensar África, as pessoas, todo mundo é parecido, todo mundo fala a mesma língua, a gente sabe que é super diverso, né? E a gente sabe pouco e não faz essas correlações. Então, acho importante você trazer essa necessidade de entender os contextos, de fazer esses cruzamentos e entender que a interseccionalidade não é só uma palavra da moda bonita, né? E eu acho que a gente pode aproveitar e trazer um trabalho seu para falar, né, aprofundar esse tema, Tati, que é o livro Caminhos para um Olhar Inclusivo sobre Adaptação Climática, né? Que você organizou, você editou, e me parece uma porta de entrada muito boa para pensar nisso tudo, né? Que a gente tem conversado. Quem está escrevendo sobre adaptação climática no Brasil hoje? Esse livro tentou, de alguma forma, deslocar ou ampliar essa conversa, e queria que você falasse um pouco das vozes, das experiências e das perguntas que esse livro procurou trazer. O livro, a ideia surgiu a gente está em 2026, foi em 2023 que teve, faço parte do grupo, tem um grupo enorme de pessoas, o grupo de trabalho de gênero e clima do Observatório do Clima, que tem várias instituições, então a gente produziu, inclusive, Justiça Climática para Quem, com a coordenação da Andréa Coutinho, que é do Centro Brasileiro de Justiça Climática. Teve um outro que eu fiz quando eu trabalhava no Clima Info, Vozes Femininas pela recuperação verde inclusiva, que foi do olhar da pandemia, que a gente ainda estava mais esperançosos, o que vai ser pós-pandemia. E teve outros projetos, então é um grupo que tem muita diversidade e, ao mesmo tempo, muita discussão. E a gente começou a discutir como que a gente gostaria dessa adaptação climática. Foi a Joana Amaral, que na época trabalhava no Observatório do Clima. Eu lembro que a gente saiu de uma dessas reuniões do OC sobre adaptação climática. Eu falei, por que a gente não estuda dentro do GT? E ela vamos. Aí juntou a Lígia Galbiati. Eu e a Lígia, a gente começou a organizar. E aí a gente começou inclusive você faz parte. Faz parte. Aí a gente primeiro começou os debates. E aí a gente achou importante pensar muito na metodologia. Por tudo que a gente acabou de falar. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos não só trocar as experiências acadêmicas, e tentar estudar interseccionalidade, enfim, e como que a gente vai ver a adaptação. E como é um grupo muito diverso, então tinha pessoas de vários lugares do país com várias práticas diferentes. Uhum. Então, a gente começou a fazer esse levantamento. O que seria uma adaptação climática, pensando no gênero, raça e interseccionalidades, que esse era o início do nome desse livro. Era uma coisa muito óbvia, ululante, nem um pouco sexy no título, que era Adaptação Climática, Gênero, Raça e Interseccionalidades. E aí a gente tinha essa troca, para também não ser um livro que muitas vezes acontece, e é natural, porque é uma desoperante. Cada um escreve seu artigo solitariamente, junta tudo, e às vezes só o organizador que tem ver o livro primeiro. E a gente fez esse processo, né? Você lembra de a gente, cada uma apresentar o seu estudo e a gente debater entre si. E aí a gente fez essa primeira leva, vamos dizer, de artigos. E aí na primeira edição a gente começou a perceber que... Peraí, tá faltando... Ai, desculpa, bati aqui o microfone. Tá faltando outros olhares. Aí foi nessa segunda fase, que aí foi o trabalho que a gente fez em 2024, de fazer uma força-tarefa, de buscar, através de entrevistas. Aí foi quando a gente trouxe a questão dos idosos, crianças, a interseccionalidades, sobretudo para moradores de rua. E aí veio até... coincidiu de ter tido extremo climático no Rio Grande do Sul.
as primeiras entrevistas, né? E aí, um desses textos, uma pessoa que a gente entrevistou hoje montou um projeto maravilhoso, que é o Resgate Inclusivo, que se trata, assim, em época de extremo climático, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu em Recife. As primeiras pessoas que, às vezes, têm dificuldade são pessoas com deficiência. Como trabalhar com um cadeirante? As deficiências a gente estava falando de diversidade, também são diversas. Sim. Como lidar com um autista que está vendo a sua casa se enchendo de água? Questões de remédios, enfim. Então, a gente precisa começar a olhar a adaptação climática também com essas interseccionalidades, não só pensando nos territórios, né? Eu mesmo venho de uma cidade que pode sumir, que é Santos, que tem um plano de adaptação climática do município. Então, a gente Então, no livro a gente pensou muito, a gente dividiu em partes. Queria que você mostrasse também a capa do livro para a gente indicar. Aqui. Ficou muito bom. Ali, Tati, ó. Peraí, acho que agora já carregou aqui. Então, e a gente trabalhou o livro em 3 partes, né? Primeiro, entendendo o que é a interseccionalidade, as intersecções entre crises ambiental e desigualdades históricas, que foi isso que a gente trabalhou muito sobre a questão do racismo ambiental, que foi a Ana Sanches, que ela trouxe a Ana Sanches e a Maíra Silva. Maíra Silva, eu vou pôr os nomes para não esquecer o nome de ninguém. A gente tem a adaptação climática antirracista, que é um movimento incrível, que a gente teve um texto da Mariana Belmont e da Tainá Gutierrez, que o que é essa adaptação climática antirracista, e a gente foi trabalhando também questões de tributação, enfim, a parte mais acadêmica, né, do livro, e aí depois a gente começou a trazer essas perspectivas de fala, né, de narrativas. Então, uma quilombola do norte. Então, qual é essa perspectiva de adaptação climática? É a questão da perspectiva transindígena antiespecista. Esse texto da Marrevolta e da Okara Ibe, para mim foi muito transformador, porque eu não conhecia essa temática. Então, por isso a importância, poxa, eu estava já estudando quase 5 anos sobre o tema, e olha que eu gosto de fuçar, e eu não conhecia essa temática. Então, por isso a importância da diversidade, de entrar em contato. Eu falei sobre mobilidade, por exemplo, a dificuldade de ser uma mulher ciclista, assim, que a gente às vezes não imagina, né? Como ela fica vulnerável numa coisa simples que é andar de bicicleta. E eu gostei muito do exercício que vocês propuseram de a gente rever os nossos ancestrais, os nossos antepassados. E aí eu descobri que a Moca, onde eu nasci, era uma terra tupi, né? O que isso quer dizer? Acho muito interessante falar sobre ancestralidade, falar sobre a gente hoje, né? E como a gente veio parar aqui, Tati. Então foi um exercício super gostoso, assim. Parabéns pela obra. E eu acho que você trouxe uma questão importante também, Tati, que pouca gente fala, né? Que é a questão da academia como um espaço também desigual, né? Eu queria entrar um pouco nisso. O que significa dizer que as pessoas impactadas não devem ser só objetos de estudo, mas também parte da produção de conhecimento acadêmico, né? Inclusive, acho que tem um movimento aí de reconhecimento desse conhecimento tradicional, ancestral, né? Da vida real. Mas como a academia, a pesquisa, os próprios campos, né, especializados ainda reproduzem o racismo, a misoginia que você comentou, inclusive quando elas dizem que estão falando de justiça, e como também evitar uma apropriação instrumental dessas vozes, né, porque também é um risco, em que elas entram só para legitimar uma agenda que já está pronta. Então, no fundo, a pergunta é de onde vem o conteúdo, de onde vem a teoria e de onde vem a leitura desse mundo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, já como pesquisadora também. Até usando como exemplo do livro, que assim, eu percebi, inclusive, as pessoas mais acadêmicas, elas têm uma certa dificuldade. Por exemplo, foi um tema de debate as nossas mini-bios. E até citando a Wanda Itoto, que foi uma das entrevistadas que eu conheci, e ela fez essa provocação. A gente precisa falar dos territórios.
Sim. Eu sou santista, mas antes de... Santos não nasceu do nada. Tinha povos indígenas lá. Então, por isso que a gente fez essa provocação de entender tanto os nossos lugares de fala, como pesquisadores, que, claro, o nosso Lattes é importante, mas também as nossas perspectivas dos lugares de onde a gente nasceu, a classe econômica das nossas famílias, seja de onde vieram a nossa ancestralidade, isso faz o nosso saber. Então, pensando na academia, eu trabalho bastante nessa questão de justiça climática hoje, e eu ouço muito, com até uma certa desconfiança, às vezes, de algumas pessoas, quando a gente vai fazer alguma entrevista, fazer um estudo, porque muitas vezes o pessoal chega, pega, você acha que usou melhor, apropria daquele conhecimento e coloca depois, né, no formato ABNT, e aí vira uma outra coisa, assim. E, na realidade, a gente precisa dar crédito a essas pessoas e também fazer com que elas entrem na academia. Que tudo também é uma questão de linguagens, né? Então, quando você lê um Krenak, um Antônio Bispo, é importante que há outras formas de produzir narrativas, conhecimento, mesmo que não sejam nas regras da BNT. Não, faz muito sentido. Tati, aí... Trazendo até para a prática, né? Para quem trabalha com clima hoje, seja em jornalismo, em pesquisa, educação, até política, né? E quer começar a fazer isso de uma maneira melhor, né? Por onde essa pessoa pode começar? O que ela precisa desaprender e o que ela precisa parar de repetir? Você já trouxe várias fontes aí, leituras indispensáveis. Mas como não transformar essa diversidade num checklist, por exemplo, ou sofrimento em um ativo narrativo só. Então, acho que, né, queria que você desse essa dica assim, prática para quem está trabalhando com o tema. Eu acho que a primeira coisa, autoconhecimento é tudo. Então, primeiramente, a gente tem que partir de onde eu estou saindo. De onde vem a minha perspectiva? Né? De onde é a minha perspectiva? E, a partir disso, buscar outras perspectivas. Que nem se eu for, você for descrever o que você está vendo aqui atrás de mim, e eu for transcrever o que eu estou vendo, a gente vai falar coisas completamente diferentes. Então, eu preciso do teu olhar para me dizer como que é essa sala, e do mesmo modo que você precisa do meu olhar. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa entender o que eu estou lendo, como eu cresci, aprender a questionar nós mesmos, as nossas perspectivas, os nossos pais, as origens da que a gente vem. Então, de repente, olha, eu venho de uma determinada classe social. Então, talvez seja interessante ouvir pessoas de outras classes sociais. E qual é essa melhor forma da gente conseguir isso? Procurar leituras diferenciadas. Então, às vezes, fazer uns exercícios... eu comecei fazendo isso, porque assim, eu tenho me desconstruído desde que eu comecei a estudar justiça climática. Porque assim, eu comecei lendo a partir de uma perspectiva, falando assim, não tem nada, quase nada sobre racismo ambiental, porque eu tinha um olhado muito norte-americano. Aí eu comecei a ler Lélia Gonzalez, Milton Santos, aí você começa assim, não, talvez não estavam falando o nome racismo ambiental do Bullard, mas eles estavam falando as mesmas coisas. Então, quando a gente procura uma diversidade de leituras, começar a se provocar, ler pessoas de etnias diferentes, por exemplo, tem o orientalismo do Eduardo Said, que ele fala que o Oriente ele é criado pelo Ocidente. É verdade. A perspectiva. Teoricamente, a gente nem está falando de questões climáticas, mas ajuda a ter essa questão de diversidade. Agora, eu esqueci o nome do autor, e eu estou trazendo coisas que eu nem tinha pensado em trabalhar ambientalmente, na questão ambiental. Nação e nacionalismo, que a gente estava falando lá atrás, da questão das narrativas. É criado. O meu conceito do que é ser brasileira é uma coisa criada nos nossos conceitos. Então, quando a gente procure autores diferentes. Então, se eu estou lendo... Não é deixar de ler nada eurocentrado, mas a gente tentar ler outros autores. É uma ótima dica, Tati. Super obrigada. Foi uma conversa super importante. Assim, acho que talvez a crise climática não seja só disputando orçamento, política pública, infraestrutura. Acho que você traz essa temática que
que é um tema que também disputa biblioteca, currículo, manchete, né, autoria e memória. E talvez não exista justiça climática possível sem mexer em quem interpreta, né, e o presente, quem é autorizado a imaginar esse futuro. Esse foi mais um episódio do Cria Clima, e aí se essa conversa te impactou de alguma forma, compartilha, porque tem um debate que começa no dado, mas só ganha força quando vira uma linguagem pública. Muito obrigada. Até o próximo capítulo. Obrigada. Obrigada, Tati.